Vamos agora aos indicadores de trabalho de Inside Sales, momento muito aguardado aí por todos. Então bora lá. Primeira coisa que eu quero falar sobre o trabalho de Inside Sales, tá, gente? É o seguinte, a regra geral é o trabalho precisa ter correlação com o resultado, tá? Então não adianta aqui a gente ficar medindo tudo, né, absolutamente tudo, que não tenha nenhuma relação direta com o resultado. Isso é o que a gente costuma inclusive chamar de métrica de vaidade. Ou seja, infelizmente, é o lado bom e o lado ruim. O lado ruim é que, com certeza, você vai ter que gastar um certo tempo avaliando quais são as principais atividades que você faz que mais te ajudam a trazer resultado. Mas eu vou dar algumas dicas aqui que com certeza vão encurtar muitos desses caminhos, tá? A primeira delas, obviamente, é sempre você ter algumas hipóteses já na sua cabeça para você buscar correlação estatística mesmo, tá? Então, por exemplo, eu estou acompanhando aqui cadências específicas de trabalho, por exemplo, e-mail, tá? A gente tem uma cadência que faz 4, 5, 6, sei lá, 10 e-mails antes de ligar para a pessoa. Existe alguma correlação desses e-mails com a taxa de resultado? Então talvez você vai ter que comparar isso. Uma trilha com e-mail, outra sem e-mail. Você buscar a correlação mesmo estatística, né, de volume, se quando você manda e-mail você tem uma taxa de conexão maior ou não, quando você não manda se tem uma taxa de conexão menor ou não. Então, são coisas que você vai ter que avaliar no seu dia a dia. Tá? Quais são os principais indicadores de trabalho quando a gente fala de operações de Inside Sales? Então eu vou trazer aqui alguns exemplos, né, de muitas coisas que eu já testei e que eu sei que tem bastante correlação com o resultado ou que são indicadores importantes para você acompanhar também. Tá? Então olha só, existe alguns indicadores aqui quando a gente fala de operações high touch de Inside Sales, ou seja, que a galera realmente liga bastante, que primeiro de tudo é você ver a capacidade de volume de ligações. Ela não necessariamente tem uma correlação direta com alguma taxa, tá? Mas isso é interessante você acompanhar, o volume de ligações que cada um faz para saber qual que é a capacidade de descagem do time manualmente ou no sistema que você está usando hoje. O segundo ponto, né, que é um objetivo, um entregável muito importante dentro dessas primeiras etapas aqui de pré-vendas, é você conseguir falar com seus leads. Acredite ou não, esse é um dos maiores desafios que a gente tem. Então, um indicador que é super importante você acompanhar é o percentual de contatos efetivos que você realmente fez. Então, vamos por assim, chegaram ali 100 leads, né? Desses 100 leads, quantos que você realmente conseguiu falar, né, e ter um contato relevante com uma pessoa? Que não tenha sido uma caixa postal, que não tenha sido, não posso falar agora, né? Mas que de fato ali tenha tido uma relevância. Isso aqui é um indicador muito importante. A título de curiosidade, assim, quando o mercado ele faz uma média de 50%, tá, de contato efetivo, essa taxa pode chegar até 70%. Eu também vou dar alguns hacks de como você pode fazer isso. Bom, aí tem um segundo indicador aqui, importante, que esse aqui começa a ter bastante correlação com o resultado, tá? Que é avaliar a eficácia. Qual que vai ser a fórmula aqui de eficácia dessa primeira parte do trabalho? A gente basicamente vai olhar qual que foi a quantidade de tentativas que eu fiz de ligações ou de contatos para cada lead versus o contato efetivo. Tá? Então a primeira forma de eu tentar buscar a minha primeira correlação aqui é entender o seguinte, eu preciso tentar ligar quantas vezes para um lead até ele me atender. Depois você pode estender essa análise e fazer um pouquinho mais ampla, do tipo, eu preciso tentar ligar quantas vezes, em quanto tempo, e até quando que isso faz sentido. Depois eu vou mostrar alguns exemplos aqui para vocês, tá? Bom, o segundo indicador aqui que tem muita relevância, tá? E esse aqui eu já observei, muita correlação, não necessariamente com o contato efetivo, tá? Mas ele tem uma correlação muito forte com a sua taxa de conversão de vendas final. E aí eu vou explicar o porquê. Tá? Então, que é o que a gente chama de response time, ou seja, tempo de resposta. Então imagina o seguinte, acabou de chegar um lead nessa operação inbound, ou uma indicação, né, que seja, acabou de chegar lá. Cara, essa pessoa está num momento muito propício para querer comprar alguma coisa de você. Por quê? Porque ela está pesquisando sobre isso, ela está com a dor, né, e ela está vendo naquele exato momento. E tem vários estudos que mostram o seguinte, se você leva mais de 5 minutos para conseguir falar com essa pessoa ou para fazer sua primeira tentativa de contato, a chance de você vender para esse cliente ela cai em 10 vezes. Então imagina o seguinte, tá? Se compara numa relação física, né? Imagina que você vai num shopping ali, você vai numa loja e você quer comprar algum produto específico, está buscando a atenção ali de algum vendedor e esse vendedor ele demora mais de 5 minutos para te dar uma atenção.
O que acontece? Você vai virar e falar o seguinte, bom, você quer saber? Eu volto daqui a pouco. E aí o que acontece? Você provavelmente não vai comprar aquilo que você achou que você gostaria de ter comprado, né? Por quê? Porque você já passou daquele impulso, né? Você já começa a racionalizar outras coisas e você perde o timing. Então isso acontece também em operações inbound, acontece muito. Então se você leva muito tempo para ligar e para conseguir falar com os seus leads, esse lead vai esfriando, tá? Então pensa que isso é uma das etapas mais críticas do processo de inbound, que é você conseguir falar rápido. Quanto mais tempo vai passando, menos chance você tem de vender para esse contato. O response time ele é um indicador importantíssimo para você acompanhar e ele tem uma correlação muito alta com quanto mais eu consigo fazer um response time de abaixo de 5 minutos, maior é a minha taxa de conversão final. Bom, um outro indicador que tem uma correlação muito alta, tá, com relação ao percentual de contatos falados, é a quantidade de tentativas que você faz para um mesmo contato. O termo técnico para isso é de renitências, tá? Ou seja, a quantidade de tentativas que você faz. E esse é um negócio que vale a pena você entrar a fundo, que é olhar o seguinte, a partir do momento que o lead chega, quantas vezes eu tento ligar para ele até conseguir falar com ele. Isso no primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, e até quanto tempo vale a pena eu continuar tentando falar com esse cara. Porque imagina, porque a cada ligação que você vai tentando fazer para ele, você está ocupando, né, o lugar de um outro lead que você poderia estar tentando ligar. Então, ao longo do tempo, você tem um esforço e você tem que analisar também o impacto, se vale a pena ou não o ganho incremental que você tem ao longo do tempo. Próximo indicador aqui que eu gosto muito de olhar é o indicador de cobertura, tá? Então, como que eu gosto de trazer até analogia aqui com o que seria a cobertura? Imagina que você tem ali uma loja, tá? Uma loja, um ponto físico. Cara, o que você pode ver de todo comerciante, assim, que tem uma lojinha, quando ele fecha o dia dele? Cara, ele fechou o dia, ele vai contar quanto que entrou de dinheiro, quanto que ele vendeu, né? Porque ele sabe que cada dia que passa, ele tem um dinheiro que entra, tem um dinheiro que sai e quanto que ele precisa até começar a ter lucro, né? A ideia da cobertura é mais ou menos o seguinte, quantos leads que eu recebi hoje? Quantos que eu realmente consegui dar cobertura, ou seja, quantos que eu realmente tentei minimamente fazer essa minha cadência de contatos. Eu consegui tentar pelo menos uma tentativa de contato com todo mundo? Eu consegui pelo menos tentar abordar todo mundo dentro do horário comercial que a gente se propôs? E esse é um indicador importante você acompanhar, para ver se você conseguiu falar com 100% de todo mundo que chegou, conseguiu falar não, né? Se você conseguiu tentar falar com 100%, com 90%, com 50%, porque ele já é um primeiro indicador que você olha e fala, cara, é óbvio que está tudo muito ruim, se a gente não está nem conseguindo tentar falar com todo mundo, né, no dia. Então ele é super importante você avaliar também. E outro indicador que tá, esse aqui é um importantíssimo, tá, para operações de inside sales, é você avaliar a quantidade de horas faladas por dia, tá? Isso numa visão de média por vendedor. Então, eu vou te falar uma coisa que eu corro o risco de dizer o óbvio, tá? Faz sentido para você se eu te falar o seguinte, cara, o vendedor que mais gastar tempo vendendo, falando com o cliente, é o que mais vai trazer resultado? Tipo, parece óbvio, né? Então, é justamente essa pergunta que você traduz nesse indicador. Quanto mais tempo o seu vendedor ele gastar falando no telefone, ou seja, vendendo efetivamente, mais resultado ele traz. Então, ele é um indicador importantíssimo, né, no sentido de quanto mais você conseguir otimizar a tua operação comercial para que ele gaste menos tempo com coisas operacionais e mais tempo falando com o cliente, mais ele vai vender. Quando a gente vai para vendas, né, ali no processo comercial já do vendedor, essa questão do response time, tudo ela já perde um pouco de relevância, né, porque você já conseguiu fazer os primeiros contatos, já fez a primeira qualificação, já direcionou ali esse lead que chegou, e aí existem outras atividades que têm a ver ali com o resultado, tá? Por exemplo, tá? Vou pegar um caso hiper tradicional. Quando você pega aquele modelo de venda de rua, né, o vendedor, o field sales, né, que faz a venda mais tradicional e tudo, o principal indicador de trabalho desse vendedor é a quantidade de visitas. Então ele já sabe, né, quando você está numa venda mais enterprise, por exemplo, se você fizer uma média de 6, 8 visitas, se você conseguir chegar, você provavelmente vai vender. Né? Então, para eles, o indicador de atividade é visitas. Quando a gente fala de inside sales, o principal indicador aqui é o seguinte, quantos próximos passos você definiu, né, de follow-ups, ou seja, você foi lá, você fez uma apresentação da proposta, você marcou um momento de devolutiva, né, para o cliente te passar se ele vai querer seguir em frente ou não, quantos que você marcou e quantos que você efetivamente realizou. Né? Ou seja, basicamente a quantidade de follows que você conseguiu executar com relação aos follows que você tinha agendado.
Quanto mais você fizer isso em dia, mais você vai vender. Existe também vários estudos aqui, e você deve fazer isso, tá? Que tem a ver com aquela questão da produtividade, que é justamente avaliar qual que é a média de follows que a gente precisa fazer para conseguir fechar uma venda. Obviamente que quanto menos follows a gente tiver, mais eficiente a gente vai ser na operação. Então esse é o tipo de indicador que vale muito a pena acompanhar. Quantos follows ficaram em aberto todos os dias, quantos follows que ele fez no dia, o que ele deixou em aberto sem falar com ninguém, o que ele está atrasado, né? São indicadores muito claros de produtividade que você deve acompanhar do seu vendedor. Quando você encontra essa correlação, como que a gente vai chegando na tal da previsibilidade e como que a gente vai impactando o resultado? Quando você transforma isso no indicador. Então, por exemplo, você já percebeu que o tempo de resposta é uma coisa super importante e tem correlação com o resultado. Então, o que você deve fazer? Sai do Excel, tá? E dá um jeito de automatizar esse tipo de informação num dashboard, qualquer coisa do tipo. Você pode fazer isso via SalesOps ou, sei lá, qualquer fornecedor de mercado de BI. Você tem que automatizar esse tipo de informação e acompanhar todos os dias, tá? Com uma linha de meta. Então, por exemplo, você já sabe que se a pessoa ela fizer um response time de 5 minutos, você tem uma chance maior de entregar o resultado. Cara, você tem que acompanhar isso todos os dias. Como está o response time de hoje, de ontem, assim por diante, tá? Vou dar um outro exemplo aqui. Você já sabe que você precisa fazer pelo menos X atividades no dia para você conseguir bater sua meta. Cara, você tem que acompanhar lá quantas atividades cada um fez todos os dias e como que ele ficou com relação à meta. Então, tudo que você for observando essa correlação, você tem que traçar uma linha de meta e tem que acompanhar diariamente. E aí, esse é o famoso apertar parafuso, né? Se alguém começa a ficar fora do padrão, né, você vai olhar isso individualmente. O vendedor A, ele não está conseguindo fazer as atividades dele. Isso vai ter impacto no resultado. Então, você tem que ir lá e agir imediatamente para conseguir interferir no resultado. Óbvio, quando eu falo agir, tá, pessoal? Parcimônia. Não significa que você vai ter que chegar nele falando, porra, você não bateu o número. Significa que você vai ter que entender o que está acontecendo com ele, qual que é a dificuldade que ele está tendo, para saber como que você pode ajudá-lo a entregar mais resultado. Mas você já tem certeza que ali existe um problema que você precisa resolver e qual que é o número que você precisa chegar para entregar o resultado que você precisa. Bom, espero que tenha ficado claro aqui o conceito de indicadores de trabalho e o porquê que eles são tão importantes, né, para a gente conseguir ter previsibilidade, dado que o resultado da previsibilidade basicamente significa nós controlarmos e mudarmos o rumo das coisas por meio de atuação em cima dos indicadores de trabalho. Na próxima aula eu vou falar sobre como que a gente, a partir desses indicadores, pode otimizar e aumentar a eficácia da operação comercial.